Pela 18ª rodada do Brasileirão 2023, Santos e Atlético Paranaense abriram a rodada na Vila Belmiro, mais uma vez com portões fechados. O Santos segue cumprindo a sua punição pelo que aconteceu com o jogo do Corinthians, lá antes da 10ª rodada. O jogo terminou empatado em 1-1. Santos poderia ter perdido, conseguiram um pênalti lá no finalzinho, um pênalti bobo, né? Com a bola toca na mão do Pablo primeiro, depois toca na mão do zagueiro do Atlético. E aí o Marcos Leonardo bate perfeitamente o pênalti, evitando a derrota do Santos. O Pablo, que tinha aberto o placar para o Furacão no primeiro tempo, aos 30 minutos, e desde então o Atlético Paranaense se retrancou, começou a segurar o resultado. O Santos foi para cima, mas não conseguiu criar muita coisa clara, né? E lá no final arrumam um pênalti e evitam a derrota. Mas não foi o suficiente para manter o Santos fora da zona de rebaixamento e nem para manter o treinador Paulo Turra no cargo. Paulo Turra foi demitido após esse empate, a entrada do time na zona. E o Santos já anunciou o novo treinador, será Diego Aguirre, treinador argentino, que já tem passagem no Brasil, né, por Internacional, São Paulo, entre outros times. Vai ser o responsável por tentar salvar o Santos desse rebaixamento. O Santos trouxe vários reforços aí, o único que estreou até agora foi o lateral Dodô, mas tem mais gente para começar a jogar. O Soteldo deve ser reintegrado ao time, né, já que não só o Paulo Turra, mas também o diretor técnico Paulo Roberto Falcão foi demitido, está sendo acusado aí de importunação sexual. E isso foi o motivo para o Santos demitir ele. E os dois eram os caras que estavam mantendo o Soteldo fora do time do Santos. Inclusive viralizaram coisas aí, fotos do Soteldo no zoológico enquanto o Santos jogava. Mas o nível do jogo foi bem ruim, né? Poucas finalizações na direção do gol, posse de bola para o lado do Santos, mas a passagem do Paulo Turra foi ruim no Santos, a passagem dele como treinador até agora, né? Ele que estava no Atlético Paranaense, começou a carreira como técnico lá, o Filipão colocou ele no lugar dele, já que o Filipão era o técnico e o Turra era auxiliar dele, né? O Filipão se aposentou, virou diretor técnico do Atlético Paranaense, mas o Atlético Mineiro chamou ele e ele voltou a ser técnico de futebol, de campo, né? E aí o Paulo Turra foi demitido, porque teoricamente o Filipão era quem mantinha ele lá no Atlético, onde ele teve bons números, né? 70% de aproveitamento. Mas se a gente pegar, foi muitos jogos estaduais que inflam os números, né? Um estadual como o Paranaense, que é bem inferior. E os jogos da primeira fase da Libertadores e Copa do Brasil. A gente não sabe como estaria lá hoje. Eu acho que ia estar na mesma coisa, porque o Atlético Paranaense está sem técnico, não contratou ninguém, está aí com o Wesley Carvalho de técnico interino. E eu acho que devia correr rápido aí no mercado para contratar algum técnico. O Diego Aguirre seria uma boa. O Santos já foi lá e contratou. Agora eu vou falar uma coisa, hein? Do jeito que o futebol brasileiro eu não duvido do Paulo Turra voltar pro Atlético, hein? Goiás e Fortaleza se enfrentaram também no sábado. Goiás consegue mais uma vitória importante no campeonato. Já havia deixado a zona de rebaixamento na última rodada, colocando o Bahia no seu lugar. Agora o Santos está lá, né? O Bahia conseguiu escapar também. O Goiás ganhou de 1-0 do Fortaleza com um gol contra do Figueiredo. Acho que é Tobias Figueiredo o nome dele, né? Zagueiro do Leão. Fortaleza vem mal nos últimos jogos, né? Está aí a 4 partidas sem vencer, está perdendo em casa, perdendo fora. A exceção foi na Copa Sul-Americana, onde ele ganhou o jogo do Libertad fora de casa, mas fora isso tomou o pau do Bragantino em casa de 3-0, perdeu para o Palmeiras e perdeu para o Cuiabá em casa. A última vitória foi contra o Atlético Paranaense no dia 9 de julho. Internacional e Corinthians se enfrentaram no estádio Beira-Rio. O jogo terminou empatado em 2-2. Renato Augusto abriu o placar para o Corinthians, para variar, o Renato Augusto marcando, né? Sempre que ele joga, o Corinthians joga melhor. Ele é decisivo, marca gol, dá assistência. E ele abriu o placar para o Timão. Poucos minutos depois, Bruno Henrique fez valer a lei do ex, marcando seu primeiro gol com a camisa do Internacional. Chegou recentemente do Al Ittihad da Arábia Saudita, né? Onde ele não renovou o contrato. Uma excelente contratação para o Inter. O Bruno Henrique, na época de Corinthians, não marcava tantos gols, né? Ele era mais primeiro volante. Aí quando a gente viu ele jogando pelo Palmeiras, né? Depois da passagem dele no futebol italiano, ele já como um segundo volante, marcando muitos gols, inclusive de bola parada lá com o Filipão. E agora está jogando como camisa 8. Eu acho que ele pode ser parecido um pouco com o que foi o Edenilson no Inter, né? Curioso, né? O Bruno Henrique eu acho que teve a melhor fase da carreira no comando do Filipão, no Palmeiras, em 2018. O Edenilson teve talvez a melhor fase com o Cudê no Inter.
E agora o Kudê, que levou o Edenilson pro Atlético, não deu certo lá, o Edenilson continua sem dar certo. E agora o Bruno Henrique tá no Inter com o Kudê. E o Edenilson tá com o Filipão. Não sei porque que eu fiz esse comentário, mas eu fiz. Bom, o Inter empatou o jogo com o Bruno Henrique. E aí o Fábio Santos fez o gol de pênalti lá no segundo tempo, né? Pênalti sofrido pelo Yuri Alberto. Achei que ele ia bater e ia ter lei do ex pro lado do Corinthians também. Mas o Fábio Santos em campo e ele é o batedor de pênaltis. Foi lá e converteu. E lá no finalzinho, o Ener Valencia cruzou e Luiz Adriano marcou. Ele que parece que brigou com o Luiz Adriano depois ou antes da partida, não sei. Mas de qualquer forma, eles se entenderam nessa hora, né? Cruzamento do Ener Valencia, gol do Luiz Adriano. E aí até um auxiliar ali da comissão técnica do Inter, eu não sei se era o preparador físico, tá virando moda isso, hein? O preparador físico deu um empurrão. Deu um empurrão não, né? Quem deu um empurrão foi o Ener Valencia que deu um empurrão nele, depois dele chegar abraçando, não sei, né, reclamando, falando alguma coisa, e o Ener Valencia ficou bravo e empurrou ele na saída de campo. O clima no vestiário do Inter não parece estar muito bom, né? Não estava com o Mano Menezes e com o Kudê parece que não melhorou muito, né? Claro que esse auxiliar, ele é fixo da comissão do Inter, né? Ele é até um ex-jogador do time, não me recordo o nome dele agora, mas ele é fixo do Inter, não fazia parte da comissão do Mano, né? Nem é do Kudê, ele é do Internacional mesmo. E o Inter conseguiu empatar com o jogador a menos, né? O Depena tinha sido expulso antes do gol de empate do Luiz Adriano, a lei do ex-rival e jogador do Palmeiras. O Fluminense enfrentou o Palmeiras no Maracanã e o Fluminense ganhou de 2-1. John Arias abriu o placar para o Flu aos 15 minutos do primeiro tempo, gol de pênalti. Estão falando muito que o Everton não pega pênalti com o Palmeiras, né? Realmente eu não tinha percebido, mas o Everton nunca defendeu, ou defendeu só um pênalti, eu não sei, que fizeram um meme. Todos os pênaltis defendidos por Everton no Palmeiras. Tinha 3 segundos de vida, então deve ter algum pênalti. Mas perto do que ele pegava no Atlético Paranaense, e a gente tem muita memória lá da Olimpíada de 2016, tudo bem, foi um pênalti só, mas ele foi muito bem na cobrança. E ele tinha o histórico de defender muito pelo Atlético Paranaense. No Palmeiras, realmente, ele pegou poucos. E ele vai mal na bola, cara. Ele não chega nem perto de defender, né? Ele pulou pro lado errado e pula meio, sei lá, despretensioso. E ainda por cima teve um lance dele com o John John é do Palmeiras. Com o Lelê. Esses nomes aí, né? É parecido, né? John, Lelê, John Arias. Bem, o Lelê estava impedido, tentou fazer um gol de cobertura no Everton, não conseguiu. Se conseguisse também não ia valer. Mas o Everton ficou muito bravo com ele, deu um empurrão por trás no Lelê. O Lelê tomou o segundo cartão amarelo porque ele chutou a bola impedido. Eu acho palhaçada dar cartão pro jogador por conta disso. Até porque o impedimento muitas vezes pode estar errado, o jogador tem que tentar, mas também se o juiz já parou não vai valer, né? Eu sei, mas eu não acho nada a ver dar cartão porque o cara chutou a bola impedido. Já vai cobrar a falta mesmo? Dane-se. É igual o cartão por chutar a bandeirinha, né? Que agora virou moda. O Everton sim mereceu o cartão amarelo, poderia até ser expulso. Não acho que era pra tanto também expulsar o cara por causa que ele perdeu a cabeça, tá perdendo o jogo. Não foi pra tanto, né? Foi só um empurrãozinho. Mas o Lelê não devia ser expulso, não. O Lelê não devia ser expulso. De qualquer forma, o Fluminense ganhou, né? O gol do John Kennedy. Teve gente falando que foi falta no Jailson, pra mim, nem um pouco disso. A maioria tá falando que foi ruindade do Jailson mesmo, que é muito criticado pela torcida do Palmeiras, né? E o gol do Palmeiras foi sair lá no finalzinho com o Gustavo Gomes. Mas não foi suficiente pra empatar o jogo, né? Não deu tempo. E o Luan, como sempre, né? O zagueiro envolvido nos lances de derrota do Palmeiras, né? Ele cometeu o pênalti do primeiro gol. Em São Januário, que pra mim deveria mudar de nome para Cabo Daciolo, devia se chamar Estádio Cabo Daciolo, o Vasco ganhou de 1-0 do Grêmio com gol do estreante Pablo Veguete. O Vasco fez uma partida melhor do que vinha sendo as últimas, né? Apesar de nesses 3 jogos com o Ramon Dias foram muito melhores do que todos os jogos com o Barbieri e dos jogos também, né, que foram ali com o auxiliar, com o interino, quer dizer, o técnico da base, o William Batista. O Vasco já apresentou uma melhora, né, tática, tem um padrão de jogo que não tinha nas outras partidas. E esse atacante chega muito bem, ele era o artilheiro do campeonato argentino, 13 gols marcados, jogando em um time que não era dos mais fortes. Já tem 34 anos, é uma idade avançada, mas o Germancano chegou no Vasco com 33. E tá aí voando no Fluminense e vendo sua melhor fase na carreira, talvez. E o Pablo Veguete pode ser isso também, né? Só espero que ele não vá pro Fluminense depois, eu acho que a SAF não vai fazer isso. E antes do gol, ele já tinha feito uma finalização muito boa, né? Obrigando o goleiro Gabriel Gana a fazer uma defesaça.
Partidaça também do Paulinho, Paulinho Paula, ou Paulinho das Arábias, agora conhecido também. Jogou demais, o Vasco que não contratou nenhum camisa 10, tentou o Luciano Vieto, mas a esposa dele não quis ir pro Brasil e ele é gado e não aceitou, e aceitou a decisão da esposa, quer dizer. Bem, não vai vir. O Paulinho Paula jogou muito como meio armador, é uma posição que o Vasco estava bem carente, eu espero que ele siga assim, a gente não conhece o jogador, né? Ele é vascaíno desde criança, parece estar muito entusiasmado para jogar no Vasco. E nessa partida, eu diria que ele foi o melhor em campo, apesar do Veguete ter ganhado o prêmio. E eu mesmo votei no Veguete, porque o cara tá estreando, já fez o gol. O Paulinho é o terceiro jogo dele. Mas mesmo assim ele merece demais, pelo que ele jogou a partida toda, né? O Peck deu assistência pro Veguete, não foi o Paulinho, mas a jogada é do Paulinho. E o Veguete estava lá para empurrar para a rede, coisa que o Figueiredo não estava fazendo. O Sebastião não fez contra o Corinthians, teve chance. E o Pedro Raul não fez no campeonato todo, né? Só fez 2 gols no Campeonato Brasileiro, o Pedro Raul, apesar de eu não achar que o problema do Vasco era ele. Tanto que ele já chegou lá no México, no Toluca, e fez 3 gols em 3 jogos, cara. E deu assistência também. O Pedro Raul chegou voando lá. Eu acho o Campeonato Mexicano no nível abaixo do brasileiro. E ainda não é o Campeonato Mexicano, tá? É a mesma competição lá que o Inter Miami do Messi tá jogando, tá? Eles podem até se enfrentar, talvez, aí pra frente, né? Já pensou? Messi vs Pedro Raul? É a Leagues Cup. Mas eu não acho que o Pedro Raul fosse o problema. O problema era o Vasco mesmo. Agora, o Veguete mostrou que tem mais personalidade que o Pedro Raul. Acho que faltava isso pro Pedro Raul, ainda falta, né? É um jogador bom, só que ele não tem personalidade suficiente para chamar a responsabilidade. Se o time tiver mal, ele vai pipocar com o resto do time, entendeu? É aquele jogador que, se o time tá bem, ele vai bem. Se o time tá mal, ele vai mal. Agora, o Veguete parece ser aquele estilo de centroavante argentino, né? Que, o time tá mal, mas joga em mim que eu resolvo, entendeu? É esse jogador que o Vasco tava precisando. Então, 2 finalizações dele. Uma o goleiro defendeu e a outra foi gol. Renato Gaúcho, na entrevista pós-jogo, disse que o Grêmio deu muito mole, tinha que aproveitar a fase do Vasco, né, psicológico, lanterna do campeonato, e deveria ter ganhado o jogo. Realmente, é um tropeço enorme pro Grêmio. Não podia perder pro Vasco, que é meu time, mas se eu fosse gremista, estaria revoltado, né, com a derrota pro lanterna do campeonato. Eu já vi o Vasco fazer isso, né? Estando numa situação um pouco melhor que a de hoje, perder pro lanterna. Até mesmo na Série B ano passado. São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi. O Atlético Mineiro, que ainda não havia vencido no comando do Felipão, venceu 2-0 em cima do São Paulo com 4 minutos de jogo. O Hulk abriu o placar pro Galo com uma pedrada no meio da rua, cobrança de falta. Muitos estão dizendo que foi falha do goleiro Rafael. Não sei, a bola vai por cima da barriga, então não é o canto dele necessariamente. Eu sei que é um chute de muito longe, já vi aí até vídeos comparando um goleiro antigo do São Paulo, não lembro o nome dele agora, com um chute parecido, né, da mesma distância praticamente. Acho até que foi o Neto que cobrou a falta, né, quando ele jogava no Palmeiras. E o goleiro catou lá de boa, e o Rafael não conseguiu defender. Só que o Hulk, cara, o chute do Hulk é poderoso, né? O que o Hulk tá cobrando mal pênalti, ele cobra muito bem de falta, né? São 7 gols de falta no ano. Não é muito comum a gente ver isso ultimamente. Nem no futebol europeu, né? Nem, ainda mais no brasileiro, que tá difícil ter gol de falta. E até que ultimamente a gente tem tido, nas últimas rodadas, teve do Arrascaeta na semana passada contra o próprio Atlético Mineiro. Esse sim eu acho que foi mais uma falha do goleiro, porque era o canto dele. Estava bem próximo à área. Apesar de que quanto mais próximo, né? É mais difícil pro goleiro defender naquele caso. Se fosse mais longe, talvez ele chegasse. E o chute ia perder um pouco de força também. No caso do Hulk, bem longe, mas ele esperava. Eu acho que esperava porque todo mundo sabe que o Hulk chuta não importa de onde. Mas eu acho que não foi uma falha do Rafael, não. Mérito total pro Hulk, que fez um golaço, que é muito difícil de fazer. Depois, no segundo tempo, perdeu um gol que qualquer um faria. Inacreditável o gol que o Hulk perdeu no segundo tempo. A bola caiu no pé direito dele, não é o bom, mas não dá pra perder o Hulk. Ainda bem que já tava 2-0, né? O Galo ganhou o jogo nas bolas paradas, gol de pênalti do Hulk. Gol de falta do Hulk e gol de pênalti do Pavão, né? O Hulk não bate mais os pênaltis pelo visto. O Pavão foi lá e bateu. Bateu bem, deslocando o Rafael. 2-0 pro Galo. O Lucas estreou aí com a camisa do São Paulo, né? Depois de 10 anos volta a jogar pelo São Paulo. O Rames ainda não. Só deve estrear aí no fim de semana que vem contra o Flamengo. Coritiba e Bragantino. 1-0 para o Bragantino. Vitória fora de casa. Gol do Sorriso. Calma, Sorriso. A gente vai ser campeão. Quem lembra desse vídeo aí?
Sorriso fez o gol da vitória do Bragantino, Coritiba que vinha numa sequência boa, até perder para o Botafogo na semana passada de 4-1, né? Agora perde em casa para o Bragantino, que vai com tudo para o jogo contra o América na Sul-Americana. O Bragantino é o quarto colocado agora, quarto ou quinto colocado, 28 pontos, grande campanha no Campeonato Brasileiro. Um placar aí, um jogo onde o Bragantino não teve tanto volume de jogo quanto tem ultimamente, né? Mais de 15 finalizações que o Bragantino vem fazendo por jogo, dessa vez foram só 11 contra 9 do Coxa, 2 do Bragantino na direção do gol, apenas uma do Coxa, mas a vitória foi justa. Bahia e América Mineiro, jogo da demissão do técnico Wagner Mancini. O América segue afundado na zona de rebaixamento com uma defesa horrível no Campeonato Brasileiro. Everaldo abriu o placar para o Bahia, eu ia falar lei do ex, mas o Everaldo do América ainda está no América, né? Esse Everaldo é aquele que jogou na Chapecoense, camisa 9 do Bahia. Vem deixando a desejar algumas partidas, né? Mas ontem fez o gol, uma grande partida do Cauli, que deu assistência para o gol do Everaldo. Fez o segundo gol do Bahia, mas antes disso o Mastriani havia empatado a partida para o América Mineiro, ali no começo do segundo tempo. Pouco depois o Cauli fez o 2-1, golaço, linda jogada do Bahia City. Inclusive o jogo parecia uma partida entre Manchester City e Brighton, né? Parecia a Premier League, porque o Brighton lançou um uniforme nessa temporada igualzinho do América e o Bahia estava jogando com seu uniforme igual ao do Manchester City, né? Camisa azul, short branco, padrão Group City também. Outras equipes irmãs ali têm uniforme nessa cor, né? Como o New York City, por exemplo. O Rafael Ratão fez o gol da vitória, né? Sacramentou a vitória do Bahia próximo aos 70 minutos de jogo. Antes disso, o Burgos havia sido eliminado. Havia sido expulso pelo lado do América, né? Então o América terminou o jogo com 1 a menos e perdeu por 3-1. Wagner Mancini não resistiu após mais essa derrota. O Bahia vence, deixa a zona de rebaixamento, tranquiliza um pouco a situação do técnico Renato Paiva, mas o Mancini já não resistiu mais, né? E olha que durou bastante, né? O América está afundado ali no Brasileiro faz bastante tempo, mas conseguiu chegar às quartas de final da Copa do Brasil. Ainda pode conseguir na Sul-Americana. Eu achava que eles iam esperar, né, o jogo de volta da Sul-Americana contra o Bragantino. Primeiro foi 1-1, mas resolveram mandar o Mancini embora antes do jogo de volta da Sul. Agora, quem vai assumir o América? Vamos ver, né? Será que vai ser um estrangeiro? Porque já tem mais técnico estrangeiro na Série A do que brasileiro. Aliás, já tem a notícia aqui, hein? O Lisca Doido está apalavrado como novo técnico do América. Ele vai voltar. Cruzeiro e Botafogo, o jogo terminou empatado em 0-0. Botafogo não vence, mas aumenta a vantagem que ele tinha para 13 pontos. E o Botafogo não jogou absolutamente nada. Se tivesse que ter um vencedor, obviamente seria o Cruzeiro, que teve muitas chances, mas o goleiro Lucas Perry salvou demais o Botafogo. Eu acho que ele merece muito mais chance na seleção brasileira. Vai ter convocação aí no próximo dia 18, né? Daqui a 11 dias, Fernando Diniz fará sua primeira convocação. E eu acho que o Perry merece demais estar nessa lista. Eu convocaria o Perry, o Bento e o Fábio, né? 2 goleiros jovens e o Fábio, porque ele nunca teve uma chance na seleção, né? Então eu acho que ele merece isso antes de se aposentar. E tá pegando muito o Fluminense também. E o Diniz conhece muito bem, eu acho que ele vai convocar o Fábio, o Perry e o Bento, eu não sei. É capaz de levar o Alisson, o Edson, que eu acho que é a exigência da CBF. Você tem que levar pelo menos um dos dois. Eu não duvido. E vai ser titular ainda. Mas o Botafogo finalizou só 2 vezes, só uma na direção do gol e não levou perigo nenhum. Uma notícia ruim pro torcedor do Botafogo é a lesão do Tiquinho Soares, né? Saiu machucado, machucou o joelho. Ia ser avaliado hoje, né? As informações ainda não foram divulgadas, se ele vai... Quanto tempo ele vai ficar fora, né? Do jogo da Sul-Americana contra o Guarani, na quarta-feira ele já tá fora, não vai jogar na Sul-Americana. Mas aí o Cruzeiro sai da parte de cima da tabela, mas segue relativamente tranquilo em relação à zona de rebaixamento. E o Botafogo segue tranquilaço na liderança, né? O último jogo da rodada, Cuiabá e Flamengo na Arena Pantanal. O Cuiabá ganhou de 3-0. Que campanha faz o Cuiabá no campeonato, hein? 8º lugar, 28 pontos, brigando por vaga na Libertadores. Que campanha do Cuiabá. Um dos times que nunca foi rebaixado, né? Subiu ali
em 2021, foi a sua primeira Série A e desde então, né, são 2 anos seguidos na Série A e acho que vai continuar por mais um, né? Além do Flamengo, que nunca foi rebaixado, nunca jogou a Série B, o Santos e o São Paulo, mas o Cuiabá, que começou, né, foi fundado em 2001, um time jovem e que vem crescendo cada vez mais. Por muito tempo teve uma campanha melhor fora de casa nesse campeonato do que em casa, agora já equiparou, né? E conseguiu grande vitória contra o Santos, havia sido até então seu maior resultado, e agora o Flamengo também, né? 3-0, e é um resultado ainda mais expressivo, porque apesar do Santos ser um time do mesmo tamanho do Flamengo, né, em questão de grandeza, só que atualmente o Santos está muito mal, e o Flamengo é o melhor time da América, né, o melhor elenco. E o Cuiabá controlou completamente o jogo e venceu com justiça 3-0. Matheus Alexandre abriu o placar com 1 minuto do segundo tempo. E esse gol é muito engraçado, é que em 1 minuto do segundo tempo, um lateral direito aparece dentro da área sozinho, domina e faz um gol de perna esquerda. Não dá para entender um lance desse, né? O Davi Luiz não conseguiu cortar a bola de cabeça, mas ninguém estava marcando o Matheus Alexandre. O Ayrton Lucas foi muito mal nesse jogo, ele mesmo admitiu na entrevista, né? Eles tentaram entrevistar o Pedro não falou, ele teve a oportunidade de ser titular, que ele estava cobrando e tal, né? Não jogou contra, nem foi relacionado à última partida da Libertadores. O Gabigol estava suspenso, então o Pedro foi titular, jogou os 90 minutos, perdeu 2 chances claras ali, ele perdeu. E inclusive ali no finalzinho, né? Mas o jogo já estava perdido, mas ele tinha que fazer o gol. Então o Matheus Alexandre fez o gol, o Cleison fez o segundo, um golaço, o segundo gol do Cuiabá, e o terceiro também, a jogada do Wellington Silva para cima do Alan, né, o Mbappé brasileiro, que é o Wellington Silva. Linda jogada, e o Davidson, o pai do Flamengo, fez o gol da vitória. O Davidson ainda mostrou a taça da Libertadores ali na tatuagem dele, lá de 2021, onde ele fez o gol do título pelo Palmeiras. E o gol foi fácil, né? O Wellington Silva fez a jogada toda e deixou o gol aberto ali pro Davidson marcar. E fora outras coisas que o Davidson aprontou, né? Fazendo cera, dando chapéu, né? O Davidson é um espetáculo dentro de campo. Não é um craque, mas é muito legal ver ele jogando, é divertido, né? E as entrevistas, então nem se fala. Eu acho que tem um trio de ataque, né? Das entrevistas, seleção das entrevistas. O trio de ataque é Davidson, Bruno Henrique e Marinho. Toda entrevista desses caras aí é sensacional. E ele falou que não ia ter polêmica, mas a entrevista foi sensacional. De 3 minutos, cara. Que jogador que fala numa entrevista durante 3 minutos, fala diversos assuntos, né? Eu acho que o Davidson vai ter um programa tipo do Neto, quando ele aposentar. Mas tá aí as estatísticas. Ó. O Cuiabá foi superior, mereceu a vitória. O Flamengo teve posse de bola, que já era esperado, mas não é posse de bola que ganha jogo. Mais uma derrota pro São Paulo, eu acho que é a terceira no Brasileirão. Perdeu pro Bragantino de 4-0 e perdeu pro Botafogo de 3-2. Ou seja, toda derrota do Flamengo com o São Paulo, ele perde por mais de 3 gols. É 3 gols pra cima, né? Não pode ser 1-0, 2-0, 2-1. Tem que ser de 3 pra cima. Classificação após a 18ª rodada, penúltima do primeiro turno. O Botafogo chega a 44 pontos, abre 13 pontos de vantagem para os vices-líderes. Essa palavra não existe, acabei de assassinar o português. Né? Temos 3 times ocupando a vice-liderança. O Flamengo é o segundo colocado, né, em questão de gols marcados, ele está à frente do Fluminense, mas não está à frente do Palmeiras. Então, em número de vitórias, ele está à frente do Palmeiras e está empatado com o Fluminense. Então, no saldo de gols, ele desempata com o Fluminense e fica na frente. O Fluminense tem 9 vitórias também, o Palmeiras tem 8, tem 31 pontos, assim como os outros dois, né, a dupla Fla-Flu. Os 3 cariocas lideram o campeonato, né? O Vasco está abaixo disso, mas pelo menos ganhou nessa rodada. O Bragantino também tem 31 pontos, né? O Bragantino chegou a 31 pontos também. Então agora são 4 times ocupando a vice-liderança, teoricamente, né? Grande campanha do Bragantino. O Grêmio tem 30, está em 6º lugar. Poderia estar acima, né? Jogou contra o Lanterna e não aproveitou a oportunidade, né? Acabou sendo derrotado, ainda bem, bom Bascão. O Atlético Paranaense e o Cuiabá tem 28. Olha o Cuiabá aí, hein? O Cuiabá vem melhor que o Atlético agora, né? O Antônio Oliveira tá fazendo um grande trabalho, o Atlético tá patinando aí com o Wesley Carvalho, tem que contratar um treinador. O São Paulo está em 9º lugar com 26 pontos, o Atlético Mineiro tem 24, o Cruzeiro também, o Inter também. O Fortaleza tem 23, é o 13º, o Corinthians tem 20, está em 14º. O Goiás tem 19, 15º, o Bahia saiu da zona de rebaixamento, tem 18 e 16º. O Santos também tem 18, mas fica atrás no saldo de gols. O Santos tem uma defesa pior que a do Bahia.
O Coritiba tem 14 pontos em 18º, o Vasco 12 em 19º e o América 10 na última posição. 40 gols sofridos em 18 jogos. 17, né? O América tem um jogo a menos ainda e levou 40 gols nesses 17 jogos. Cara, inacreditável, né? Uma defesa horrível e o Vasco marcou só 13, né? Veio marcar o seu primeiro gol em São Januário só na 18ª rodada, depois que o Cabo da Ciolo foi lá. Tem que mudar o nome do estádio, não é mais São Januário, é Cabo da Ciolo. Ó, os artilheiros do campeonato: Tiquinho Soares segue com 13 gols, Davidson tem 8, Vitor Roque 8, Hulk chegou a 7, Marcos Leonardo também, Roger Guedes tem 7 e foi embora, né? De novo, Roger Guedes brigando com a artilharia, vai embora do time. Quando ele saiu do Atlético em 2017, ele era um artilheiro, né? Não era o vice. E ele terminou entre os 3 artilheiros ainda, né? Aquele nível daquele campeonato, né? Foi ruim. Os artilheiros foram Henrique Dourado e Jô. E hoje o Henrique Dourado rescindiu com o Cruzeiro, né? Hoje não, na semana passada. O Gerson segue sendo líder de assistência, 6. O Arrascaeta com 6. Lucas Evangelista com 5. Pavão com 4. Lucas Lima, Mike e Tiquinho Soares. Cartões amarelos: Walter Kahneman, que vai sair do Grêmio, hein? Vai pro Independente.